Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa nesta casa, família, nos negócios, em todas as áreas. E pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso caminho, que o Espírito Santo ele nos guie em todas as coisas, nos livrando do que é cilada, tirando nossos pés de lugares escorregadios e fortalecendo a nossa fé, o nosso ânimo. Senhor, não nos deixa sem resposta, não nos deixa sem direção, guia-nos. Pedimos que o Espírito Santo guie o nosso coração à perfeita e plena vontade do Senhor. Meu Deus, eu oro para que as bênçãos do Senhor repousem sobre essa casa, que essa família seja visitada para a glória de Deus, que haja o toque divino do Senhor na vida dela, na sua família, nos seus projetos. Oramos também, Senhor, para que haja um avivamento dentro desse lar, para que todos conheçam Jesus, todos tenham uma experiência com Jesus, todos sejam salvos. Oramos no nome de Jesus, para que o Senhor fortaleça essa pessoa, que o Senhor deu para ela uma missão difícil, que o Senhor deu para ela um desafio, para que ela seja fortalecida pelo teu poder. Dá sabedoria para ela, dá graça, abre portas, coloca as pessoas certas no caminho dela. Oramos também por todo aquele que está sendo injustiçado, por todo aquele que está sendo atacado, perseguido, invejado. Proteja, Senhor, as suas costas. Acampa teus anjos ao redor dele, da sua casa, dela e da sua família. No nome de Jesus, que todos estejam guardados. Também pedimos que a cobertura do sangue de Jesus esteja sobre nós e sobre todas as áreas da nossa vida. Tira nossos pés, Pai, de lugares escorregadios, tira nossos pés, Pai, de lugares de morte. Oramos em nome de Jesus Cristo, pela tua graça e pelo teu favor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no 6º dia do nosso propósito, no 6º dia que estamos orando por uma transformação de vida. E sabemos que Deus transforma vidas. Escreve aqui nos comentários: Deus está transformando a minha vida. Amém? Fique firme nesse propósito, porque Deus está agindo. Eu quero compartilhar com você um testemunho que eu recebi da Vilma, e ela escreveu assim: A paz, eu venho agradecer pela bênção recebida na vida da minha filha, que teve paralisia facial. Pedi oração por ela e, graças a Deus, as suas orações, ela está curada, sem nenhuma sequela. Agradeço a Deus e a vocês pelas orações. Deus é maravilhoso. Me chamo Vilma, minha filha é Paula e somos do Rio de Janeiro. A Lucimar também mandou o seguinte testemunho para nós. Me chamo Lucimar, já ouço suas orações há mais ou menos 2 anos. Sofri por muitos anos com uma dor no abdômen. E na campanha Senhor, mostra-me misericórdia, a minha causa é uma emergência. No último dia da campanha, para a glória de Deus, eu fui curada. Nunca mais senti nada. E para maior alegria, meu esposo, que tinha um vício desde a adolescência, parou, foi liberto. Deus seja louvado e abençoe sempre a tua vida e a tua família. Gratidão. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo opera milagres. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra em Hebreus capítulo 12, verso 27. Preste atenção nessa palavra. Diz assim: Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus remove as coisas abaláveis para que as inabaláveis elas permaneçam. Já parou para pensar como o mundo está mudando? Há alguns anos atrás,
você tinha que ir numa locadora para pegar um filme. Há alguns anos atrás, as televisões tinham um tubo grande atrás. Há alguns anos atrás, não tinha e-mail, não tinha rede social. Hoje já temos carros elétricos. Hoje temos carros com uma autonomia extraordinária. O mundo está em constante mudança. O mundo, ele está mudando a cada dia. No entanto, o mundo não está mudando para melhor. As tecnologias, sim. A ciência está avançando. Graças a Deus, coisas que antes não tinha cura, agora tem cura. No entanto, nós temos visto uma degradação muito grande na moral do ser humano. Nós vemos a briga pelo poder, nós vemos as rivalidades aumentando, o amor se esfriando, pessoas se perdendo, e nós não podemos colocar a culpa apenas no dinheiro, porque a gente sempre diz por causa do dinheiro. Não, tem coisas que não é por causa do dinheiro. Tem gente que conquistou fama, conquistou o dinheiro e ainda se sente vazia, se sente perdida. E isso é o mundo que estamos vivendo, um mundo que está em constante transformação. E coisas que nós pensávamos que não iria mudar, hoje está mudando. E daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, nós veremos ainda mais e mais mudanças. E tudo isso, sabe, apesar das mudanças positivas, como eu disse, a degradação do ser humano está cada vez pior. Vemos mais pessoas depressivas, mais pessoas ansiosas, vemos mais pessoas perdidas na vida. Gente que não sabe o que quer, gente que não sabe quem é, gente que não sabe o que vai fazer, gente que está perdida. Pessoas que muitas vezes estão procurando um referencial e não encontram nem dentro da sua casa, nem fora da sua casa. Vemos pessoas se corrompendo por pouca coisa. Vemos homens caindo em falhas que são comprometedoras e destruidoras. Vemos pessoas sem afeição pela família, pelos filhos. E tudo isso são sinais. São sinais de que as coisas estão mudando mais rápido do que nós pensávamos. É certo nós falarmos que Jesus ele avisou sobre tudo isso que estamos vivendo. E apesar de tantas coisas estarem mudando a todo momento, e o que antes tinha valor, hoje não tem mais valor, e vice-versa, existem coisas que não mudam aqui nessa terra. E uma delas é a natureza de Deus. Mesmo que houvesse um ser humano só na terra, João 3,16 existiria. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A natureza de Deus não muda, Ele continua nos amando. Ele continua fiel às suas promessas. Ele continua Deus zeloso, Ele continua sendo um fogo consumidor. Num mundo que tudo muda, Deus, Ele continua o mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Sabe, quando eu penso em Jesus, eu quero pensar no Jesus da Bíblia, no Jesus do meu dia a dia. Porque o Jesus da Bíblia e o Jesus do meu dia, do meu dia, eles são o mesmo. Ele operava milagres, ele opera milagres. Ele trazia paz aos corações, ele continua trazendo paz aos corações. Ele aliviava a dor do aflito, ele continua aliviando a minha dor. Ou seja, Jesus é o mesmo ontem. Diante do mundo que passa por transformações a todo momento, algumas transformações são benéficas, outras transformações são terríveis. Nós vemos, inclusive essa semana a gente viu a guerra que existe hoje no mercado, né? No sentido dos preços, as coisas inflacionadas,
as coisas com valores altos e cada vez mais aumentando até mesmo a distância social de pessoas. E nós vemos que no mundo onde existem muitas coisas, sabe, que resistem ao seu crescimento, resistem à sua prosperidade, resistem à sua felicidade, existe um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. É por isso que se você busca uma estabilidade, essa estabilidade só existe em Deus, somente em Jesus. Ainda que tenhamos aflições, certo? Ainda que tenhamos aflições, ainda que tenhamos dias desafiadores e dias que a gente acha assim, puxa, eu não sei como é que eu vou sair dessa. Mas Jesus sempre vence. Eu tenho crido nisso e tenho confessado essa palavra. Jesus sempre vence. Jesus sempre vence. Tudo que eu colocar nas mãos dele, eu sei que eu vou ter vitória. Jesus sempre vence. Ele é maior do que o homem, ele é maior do que as contrariedades, ele é maior do que o que tiver contra nós. Quer ver outra coisa que não muda? O que não muda também é a palavra de Deus. A Bíblia diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela continua atual. Ela continua atual. Ela estava na boca de Pedro, ela estava na boca de Tiago, e tudo aquilo que eles diziam aconteceu, e quando eles pregavam o evangelho, as pessoas eram curadas, e é esse mesmo evangelho que nós temos, e que continua transformando a vida de pessoas, e que pode mudar a vida de pessoas. Sabe, hoje me fizeram uma pergunta, e a pergunta que me fizeram é: será que Deus muda a vida das pessoas? Mesmo que uma pessoa não queira, eu respondi sim. Deus muda a vida das pessoas, porque muitas vezes uma pessoa não muda porque o coração dela está endurecido. Às vezes uma pessoa não muda porque dentro dela tem algo errado. Dentro dela tem algo que está fora do alinhamento com o céu. Mas quando Deus começa a trabalhar no coração do homem, Deus muda o coração do homem. Deus tem o poder de trazer essa transformação. Se o mundo tem o poder de se transformar, e infelizmente não se transforma para melhor, mas Deus tem todo o poder de transformar o homem para o melhor, porque Ele pode efetuar essa mudança, Ele pode transformar isso. E sabe, muitas vezes Deus permite com que a gente veja tantas transformações, tantas mudanças ao nosso redor, porque Ele está querendo chamar a nossa atenção. Exatamente, as coisas mudam porque Deus está querendo chamar a sua atenção. E eu vim aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus está querendo chamar a sua atenção, que só Ele muda, só a palavra dEle muda, só Ele transforma realmente a vida do ser humano para melhor, e que não existe caminho melhor do que Jesus Cristo. Você pode ter andado já por vários caminhos, eu sei. Há muitas pessoas que já experimentaram de tudo na vida, sabe? É que nem esses dias eu ouvi uma pessoa falar que não tem como querer mudar a cabeça de uma pessoa de 70 anos, porque ela sabe o que é certo e o que é errado. E é verdade, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, não tem como mudar a cabeça delas. Mas uma coisa nós entendemos, que Deus tem todo o poder de transformar. Deus chama a nossa atenção. Sabe, Deus mostra quando as coisas mudam. Talvez coisas que você não acreditava antes, você acredita agora. Coisas que você via de uma maneira, hoje você está vendo de outra maneira, porque Deus, Ele está falando com você. Deus está chamando a sua atenção. Esse problema com seu filho que você está tendo, é Deus chamando a tua atenção. Tem algo que você como pai tem que fazer, e você também precisa buscar a Deus para lhe ajudar nessa situação. Deus está chamando a sua atenção para que você se volte para Ele. Deus chama a nossa atenção. Deus chama a nossa atenção, Deus nos abre os olhos, Deus se revela a nós, Deus mostra o caminho para nós. Estamos vivendo num mundo cada vez mais perigoso, não está melhorando. Por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Nós temos uma enorme quantidade de conhecimento, mas pouquíssima sabedoria. Em Lucas capítulo 21, verso 25 diz: e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia
das nações com perplexidade. Quando Jesus disse isso, o que o Senhor estava dizendo é que haveria um tempo onde os sinais seriam tão claros, estariam tão claros, tão estampados, que ninguém mais poderia negar que Deus está chamando a atenção do homem. E nós vivemos dias de tanta impunidade, vivemos dias onde o homem ele está tão egoísta, tão pensando apenas em si mesmo. E vemos que famílias não têm conseguido manter a unidade, não têm conseguido manter a fé de que irá melhorar. É por isso que nós precisamos de Deus, são os sinais, é Deus nos mostrando o quanto nós precisamos abrir mão muitas vezes de um conhecimento que está envelhecido, para abrir, o nosso coração para a sabedoria divina. A sabedoria divina que transforma, a sabedoria divina que muda a realidade do homem, que transforma, que pode realmente transformar a vida do homem. Nós estamos orando por uma transformação na sua vida muito maior do que tudo que você viveu aqui nesse mundo. Talvez você tenha sido transformado não para melhor ao longo dos anos, mas Deus pode transformar você para melhor. Amém? Por isso, eu quero deixar essa palavra, essa reflexão ao teu coração. Eu sei que Deus está falando contigo. Eu sei que o Espírito Santo está dizendo, eu não mudo e nem a minha palavra. Você pode confiar em mim, certo? Eu não sei você, mas tem certas coisas que a gente não abre mão. Por quê? Porque experimentou que é bom. Tem coisas que a gente não abre mão, certo? Por isso, confie naquilo que certamente nunca vai mudar para ser uma coisa ruim. Deus, Ele permanece o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Confie em Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa instrução? Peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com 7 pessoas, por gentileza. Manda aí para teus amigos, parentes, grupos de WhatsApp, redes sociais. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas essa palavra. Glória a Deus. Eu tenho 2 anúncios para você. O primeiro é que amanhã, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos impor as mãos sobre os doentes, vamos ungí-los com óleo e vamos orar sobre eles. Então, se você está doente, ou se você conhece alguém doente, convida essa pessoa para amanhã estar aqui conosco. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? E também, o segundo anúncio é que dia 14 e 15, agora, semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter um seminário chamado Seminário de Intercessão Profética. Ele é exclusivo para quem é aluno da Academia Quindo Global. Se você não é nosso aluno, você pode se tornar. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E você pode fazer 1 mês de academia. Se não gostar, é só você não dar continuidade, certo? Mas eu convido você a participar com a gente. Tenho certeza que esse seminário vai trazer muita clareza. Deus está trazendo um despertamento para que pessoas se tornem guerreiros em intercessão. Sejam intercessores na sua casa, sejam intercessores na sua família. É tempo de você se levantar como um poderoso intercessor em favor da tua família. Amém? E se você quiser participar, os links estão aqui na descrição ou diretamente no meu site www.vinicius07.com.br. Também quero agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado na televisão. Hoje tivemos programa na Rede TV, que é aos sábados às 10 da manhã, e de domingo a domingo estamos na TV Bandeirantes, certo? E um detalhe importante, nossos programas não é mantido pela igreja, é mantido pelo nosso ministério e pelos nossos parceiros. Amém? E tem sido realmente um desafio, mas ao mesmo tempo tem sido motivo de muita alegria para nós. Permanecemos pregando o Evangelho, é uma missão nobre que Deus nos deu. Estamos semeando a palavra na vida de pessoas e vidas estão sendo transformadas. E eu tenho crido na provisão do Senhor, o Senhor tem nos abençoado
E se você quiser ser um parceiro do nosso ministério, ore por nós. Amém? Ore por nós, coloque nossa vida diante de Deus. Os desafios são grandes, mas sabemos que Deus é maior. Amém? E a Bíblia diz, Ele é fiel. E isso nunca muda. Amém? Isso nunca muda. Ele é fiel em todas as coisas, em todo tempo. Deus é fiel. Glória a Deus. Já compartilhou aí? Já deixou a tua curtida aqui na oração? Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui e depois eu vou orar por você. Estamos no 6º dia, orando pela transformação da vida. 21 dias de transformação, hoje é o 6º, e estamos firmes no propósito do Senhor. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Espero que sim. Vamos entrar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus de milagres, é Deus que tem nos surpreendido e tantas coisas maravilhosas tem feito. Senhor, libera do teu poder agora, transforma vidas e corações, e que essa pessoa possa se apoiar na fidelidade de Deus, um Deus que não muda, um Deus que transforma, mas Ele mesmo não muda. Ele não muda porque Ele é em todo tempo fiel, Ele é em todo tempo bom. Suas promessas não caem por terra. Ele é fiel e Ele lembra-se de cada oração, de cada clamor. Ele lembra-se do que Ele prometeu sobre as nossas vidas, do que Ele prometeu para as nossas famílias. Sim, a Tua palavra diz, Pai, a Tua palavra diz, eu trago à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Ele é fiel, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Por isso eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família. Senhor, fortalece a vida dela, dá graça a ela. Em o nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo físico, toda dor emocional, renda-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo levou sobre Ele todas as nossas dores. Estamos livres de toda dor. Senhor, eu oro para que o Senhor traga uma transformação na vida dessa pessoa. O Senhor traga uma transformação nesse casamento, na vida deste homem, dessa mulher, do jovem, da criança. Que este lar receba a visitação do Senhor em sua vida. Toque-os com teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a tua graça agora. Em o nome de Jesus Cristo, visita cada lar, visita cada família, Pai. Entra, Pai, entra com provisão, entra com milagres, entra com transformação. No nome de Jesus Cristo, nós oramos para que haja uma intervenção do Senhor na vida dessa pessoa agora, uma intervenção na sua casa, uma intervenção na sua família. Movimenta as coisas, Pai. Tudo que estiver parado, traga um movimento, Pai. Tudo que estiver travado no mundo espiritual, libera, Pai. Eu oro também por causas na justiça, por documentos que estão travados, por negociações que estão travadas, para que haja um liberar do Senhor agora em nome de Jesus. Traga a tua paz sobre a vida dessa pessoa, Pai. Traga a tua alegria sobre a vida dela. Traga um refrigério sobre ela. Dá ânimo novo para ela, Pai, no nome de Jesus Cristo. E a minha oração é apresentando cada pedido de oração ao Senhor. E eu te peço um milagre.
uma resposta, uma transformação, em o nome de Jesus Cristo. Oro também para que essa casa seja visitada pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Deus é fiel, Deus é bom, Ele não muda. Amém? A Bíblia diz que não há sombra de variação nele. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. E não te esquece, nem do culto de amanhã e nem do seminário de intercessão. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe.